Olá! Aqui estamos tendo a enorme satisfação de receber uma ilustre convidada para um bate-papo maravilhoso que vamos ter aqui, onde ela vai poder compartilhar conosco toda a sua experiência e expertise numa das áreas do direito que mais tem a ver com o nosso dia a dia, o direito civil. Então eu queria falar com vocês que hoje nós vamos poder desfrutar de um conhecimento vastíssimo com a nossa querida doutora Suzana. Mas eu queria que a doutora Suzana falasse um pouquinho sobre ela se apresentasse, para que nós possamos ter a noção mais exata de com quem nós vamos ter o privilégio de conversar hoje. Doutora Suzana, por favor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada de reencontrar um ex-aluno depois de tantos anos. Então vai ser um prazer participar desta conversa, principalmente sobre direito civil, que é o meu dia a dia há 26 anos. Eu sou advogada há 26 anos, exerço advocacia, iniciei na área trabalhista, posteriormente migrei para a área civil. Então, nos meus primeiros 8 anos, eu atuei muito como advogada na Justiça do Trabalho, e aí, na ocasião, eu fiz uma especialização, lato sensu, em Direito do Trabalho e em Direito Previdenciário. Posteriormente, concomitantemente, comecei a lecionar como professora em curso técnico de segurança do trabalho. E fiquei nesse curso aí por uns 10 anos. Depois, fiquei inspirada pela carreira acadêmica e aí comecei a fazer mestrado em Educação, Cultura e Organizações Sociais na Universidade Estadual de Minas Gerais. A minha dissertação à época foi sobre guarda compartilhada e, posteriormente, essa dissertação originou um livro, que é Princípios do Direito de Família e Guarda dos Filhos, que foi pela editora Del Rey em 2009. Eu finalizei o meu mestrado em 2008 e logo que finalizei, comecei a lecionar Direito Civil na Universidade de Itaúna. Direito de Família e Direito das Sucessões. Foi até lá que nós nos conhecemos, não é isso? Justo. E estou na Universidade de Itaúna desde então. Posteriormente também comecei a lecionar Direito das Sucessões e Ética Profissional. E migrei da advocacia trabalhista para a advocacia civil, que é a base. Então hoje meu escritório ele atua na área civil. E aí família, sucessões, uso capião, direitos reais, contratos. Este é o meu dia a dia, direito civil, Você falou que o direito civil é o direito das pessoas. E, de fato, o direito civil é o direito das pessoas e os romanos chamavam o direito civil de direito das gentes, porque o direito civil ele regula a nossa vida antes do nascimento até após a nossa morte. E aí, já como professora, comecei esse processo de trabalhar aí, de investigar e escrevi sobre vários artigos. Escrevi sobre a inconstitucionalidade da sucessão dos companheiros, que é essa nova forma de família que foi reconhecida pela Constituição e faz parte do dia a dia da sociedade brasileira. Em 2017, essa norma, o artigo 1790, foi declarado inconstitucional. Escrevi aí sobre regime de bens, guarda, alimentos, dano moral na relação paterno-filial, direito de laje, análise econômica do direito civil, sobre biodireito, eutanásia. Então, eu tenho uma vasta experiência aí, nesse ramo do direito civil na área acadêmica. E, posteriormente, para consolidar a minha carreira como professora, fiz doutorado aqui na PUC Minas, em direito privado. E a tese foi a inconstitucionalidade da uso capião familiar. É uma norma do artigo 1240 do Código Civil que autoriza o uso capião entre cônjuges. Da forma como foi posta, esta norma ela viola o ordenamento jurídico sob o ponto de vista formal, como tramitou no Congresso Nacional, e em relação também, ela tem muita inconsistência em relação ao ordenamento jurídico. E hoje eu costumo dizer que o ordenamento jurídico ele tem que ser visto como um todo. E aí é que está as inconstitucionalidades. Também transformou-se em um livro, que é a Inconstitucionalidade da Uso Capião Familiar, um livro que me deixa muito satisfeita, porque ele teve muita receptividade, tanto aqui quanto fora, porque como eu havia te falado anteriormente, Isso. Este livro está na biblioteca
de Washington, e isso me deixa muito lisonjeada, né? Porque é a maior biblioteca do mundo. Então, tá, esse livro está lá e ele aí veio desse doutorado. Recentemente eu publiquei um livro sobre testamento, e o que me provocou a escrever o livro sobre testamento foi a pandemia. Porque eu observei, como advogada, que na pandemia surgiu uma ansiedade muito grande nas pessoas, as pessoas começaram a enxergar a morte muito próxima e começou-se a ter uma preocupação, com como deixar o patrimônio, para quem deixar o patrimônio, como posso proteger minha família, como posso proteger um amigo querido, um sobrinho querido, como posso facilitar a vida das pessoas. E aí surgiu uma ansiedade das pessoas fazerem testamento. E de fato, aumentou muito durante o período da pandemia o número de testamentos no Brasil. E aí eu li essa reportagem, se não me engano, no jornal O Tempo, e isso me chamou a atenção. E aí, então, eu escrevi esse livro sobre testamento, em coautoria, com o meu marido, que é escritor, professor, também advogado. E aí foi publicado, e este livro foi publicado em outubro de 2022 e também teve uma aceitação porque as pessoas não conhecem ou não têm noção da importância que é um testamento, como um testamento pode prevenir litígios, e como o testamento ele pode conter disposições de natureza patrimonial, não é isso? Deixo um carro para o meu sobrinho, deixo minha parte disponível para o meu filho B, mas testamento também pode conter disposições de natureza existenciais. Você pode reconhecer um filho por meio de testamento. Você pode reconhecer uma união estável por meio de testamento. Você pode dizer que o seu relacionamento não é união estável, é apenas um namoro por meio de testamento. Você pode nomear um curador para um filho com deficiência. Então tem uma gama de possibilidades que se podem fazer por meio de testamento. E finalizando aí essa minha vida acadêmica, eu estou concluindo aí meu estágio de pós-doutorado na FUMEC, aqui em Belo Horizonte. Aí a área já é direito público e eu vou escrever sobre a inaplicabilidade de algumas súmulas em razão da alteração do ordenamento jurídico. Várias súmulas foram editadas na vigência do Código Civil de 16 ou do Código de Processo Civil de 73, então elas não estão mais em harmonia com o ordenamento jurídico. E eu entendo que súmula é fonte secundária do direito, que ela tem que estar em harmonia com o ordenamento jurídico. Ainda há súmulas vinculantes que têm uma natureza de obrigatoriedade, essa obrigatoriedade não atinge o legislativo, porque o legislativo pode elaborar leis por força da Constituição Federal, né? Quem elabora leis representando o povo brasileiro é o legislativo. Então, as súmulas vinculantes, elas não são de obediência no legislativo porque eles podem alterar o ordenamento jurídico. Então, já está em fase final aí de entrega de trabalho. Então, brevemente, está finalizado. Isso. E, concomitantemente com essa carreira aí acadêmica e de advogada, eu também sempre estive uma carreira institucional perante a nossa entidade de classe. Então, eu fui conselheira subseccional em Itaúna, fui presidente da subseção de Itaúna por 2 mandatos e, atualmente, eu sou conselheira estadual aqui da UAB de Minas. E aí participei dessa nova tabela de forma bem atuante, porque, como advogada, eu sempre penso que a OAB ela tem 2 funções. Ela tem uma função institucional, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, da justiça social, promover a cultura jurídica. Isso é no artigo 44, inciso 1 do Estatuto. Mas a OAB também ela tem uma função que está no inciso 2, que é promover o advogado, punir, se necessário for, apoiar o advogado e valorizar o exercício da advocacia, porque é uma profissão muito importante, porque através do advogado é que a gente concretiza a nossa cidadania, é através do advogado que a gente materializa aqueles direitos fundamentais que a gente tanto fala, liberdade, vida, saúde, educação, que estão previstos na Constituição Federal. Então eu sou sempre a favor aí de promover a nossa classe. Eu até acho que nesse tópico daria para a gente fazer um outro encontro e discorrer bastante sobre isso, porque uma preocupação que eu tenho ultimamente
é justamente um temor quase de que a nossa função, o exercício da nossa atividade tem sido ameaçado muitas das vezes, com certas medidas adotadas, né, para cercear o livre exercício da advocacia. Enfim, isso daria tema para outro encontro, certamente, né? certamente. Vamos evitar essa polêmica agora, isso. porque nosso propósito aqui como o nosso tema sugere, são falarmos aqui dos fatos da vida e como que isso afeta o direito das pessoas. E como a senhora muito bem lembrou, né, no ramo do direito civil nós vemos tutelado o direito mesmo ainda na vida intrauterina, né? Já existe ali direitos tutelados e já existem também a questão das regulações que tem a mesmo depois da morte. E o Código Civil, que até está em vias de ser modificado, com algumas alterações, né? Algumas já necessárias, né? Já devem ser providenciadas o mais urgentemente, outras talvez nem tanto, mas também isso seria tema para um outro encontro, devido à abrangência que tem o nosso Código Civil, devido à abrangência que a própria reforma, o projeto, o anteprojeto, né, propõe, quer dizer, quer mudar realmente de uma forma bem abrangente, mas talvez aqui possa surgir ao longo do nosso bate-papo a gente pontuar uma coisinha ou outra conforme o assunto fluir, né? Mas é muito importante essa apresentação, porque aqui nós tivemos assim, a noção, eu, né, já tive assim, um privilégio de sendo aluno de Vossa Excelência, né, na faculdade, e aqui como eu posso testemunhar assim, o entusiasmo de doutora Suzana para transmitir informação para as pessoas e a generosidade com que ela compartilha a informação é uma coisa assim de impressionar, né? Eu creio que se alguns dos atuais alunos da senhora aqueles que já foram alunos, se vierem a nos assistir depois, tiverem a oportunidade de nos assistir no canal do YouTube, esse nosso podcast, eles poderão lá comentar e compartilhar essa opinião. Eu sei que eu não estou sozinho nisso não, né? É uma admiração assim que eu tinha na época e que nutria ao longo do tempo. Tanto que depois, quando surgiu a oportunidade, eu falei, gente, eu acho que se a doutora Suzana me der o privilégio desse encontro, eu vou ficar muito honrado também, porque é uma profissional assim, que me marcou muito na minha vida acadêmica, né? Então, assim, vocês podem ficar tranquilos hoje que vocês vão sair daqui com, assim, brindados não só com um conhecimento brilhante, mas com um exemplo de vida fascinante e uma generosidade em termos de ser humano, assim, que é de encantar. Aguardem que vocês verão. Eu fico agradecida e lisonjeada. Muito obrigada. Não, mas assim, isso é espontâneo, assim, eu fico arrepiado, mas é porque realmente, assim, eu me lembro, a senhora doente, com dificuldade, em sala de aula, à noite, né? E nós tínhamos, se não me engano, uma aula sexta-feira. Até hoje era sextas-feiras. Sexta-feira. São os 4 horários. Sexta-feira. Faculdade à noite não é uma coisa muito fácil. E a senhora doente, a gente vendo a sua dificuldade de estar ali, mas a senhora ali cumprindo a sua obrigação conosco e assim, isso são coisas assim que me marcam, sabe? Então eu nunca me esqueci disso, né? E acho que é isso que traz para nós exemplo de vida, né? E a senhora está de parabéns. Mas agora que nós nos apresentamos aqui, né? Eu, então, tive o privilégio de conhecer a doutora Suzana, né? Entrei na faculdade em 2007, me formei em 2011, então nós fomos nos encontrar em 2010, 2011, né? Que eram os períodos em que a gente começou a ter as disciplinas que a senhora lecionava. Então, assim, já se vão aí 13 anos, né? De conhecimento. E queria que a senhora começasse a dizer assim, um pouquinho sobre... nessa questão do direito civil e dessa questão dos fatos da vida que impactam, eu acho que um tema que é interessante, que pode ser bem útil para as pessoas, é a gente dar continuidade a falar um pouquinho mais sobre o testamento.
Porque é uma coisa que eu percebo, não sei se a impressão é só minha, talvez eu esteja errado. Eu não tenho uma expertise muito grande, não é a minha área específica de atuação, mas eu sinto que as pessoas têm uma certa aversão ao tema. Você fala em testamento, as pessoas parecem que se assustam um pouquinho. É isso mesmo? Eu vou lhe dar um dado que ele já deve ter uns 10 anos, mas eu acho que ele é interessante. Então, há 10 anos atrás, isso não é mais verdadeiro, mas só para nós ilustrarmos. Há 10 anos atrás, apenas 10% dos inventários tinham testamento. Ou seja, quando a pessoa falece, né, para formalizar a transmissão da propriedade, tem que se fazer um inventário, que pode ser hoje judicial ou extrajudicial. E 10% apenas desses inventários tinham testamento. É muito pouco. Neste universo de 10%, 7 eram testamento público, 2 testamentos cerrado e 1 testamento particular. Aí a gente começa a refletir, por que tem pouco testamento? Eu vejo 3 situações. A primeira delas é uma superstição. Falar em testamento significaria chamar a morte, ou significaria, às vezes, um filho sugerir para um pai fazer testamento, o pai poderia estar achando que o filho está com interesse, ou falar para uma tia fazer testamento, essa tia já podia se sentir ofendida, pensando que o familiar estaria almejando a morte dela, quando na verdade é só um planejamento, porque testamento, na verdade, é uma das formas de planejamento sucessório. Ele evita litígio. Então, o primeiro motivo que eu sempre pensei foi nessa questão mesmo de superstição, de ser um tabu, de ter receio de ser mal interpretado. A segunda reflexão é que se as pessoas não fazem testamento, é porque a ordem que o legislador criou, a sucessão legítima, aquela prevista em lei, está atendendo à demanda das pessoas. Se eu sei que se eu vier a óbito, por exemplo, o meu patrimônio vai para minha filha, isso me atende? Para que eu vou fazer testamento? Então, olha, a sucessão prevista em lei, que nós chamamos de legítima, ela atende à minha demanda, então não preciso de fazer testamento. E a terceira opção, e a terceira situação que eu vejo é um custo. Porque até há uns 8 anos atrás, um testamento custava mais ou menos R$300. E mesmo assim as pessoas já tinham uma resistência. Porque testamento é despesa do cartório. Você vai contratar um advogado para fazer a minuta do testamento. O testamento é um ato pessoal. O advogado não pode fazer pelo cliente. Mas o advogado pode ser contratado, porque o advogado é o profissional que tem conhecimento técnico para saber o que pode conter ou não em um testamento. Então, as pessoas pensavam assim, o custo, porque o Brasil aqui tem uma desigualdade social muito grande. Nós temos pessoas muito ricas, mas nós temos uma média de salário aqui de R$3.000. Os benefícios da Previdência Social, a grande maioria é um salário mínimo. Eu acho que mais de 70% é um salário mínimo. Aí eu te pergunto, quem ganha um salário mínimo, quem ganha R$3.000 é pai de família, é prioridade fazer um testamento? Ter custo com o advogado, ter custo com o cartório, não é prioridade. Então, no meu ponto de vista, são estes 3 fatores que desestimulam as pessoas a fazerem testamento. Só que eu chamo a atenção que o testamento, ao lado da doação e das holdings, né, que estão na moda agora, ele é uma forma de planejamento familiar sucessório no seguinte sentido. Ele evita o litígio. Ele evita o litígio e ele nos dá autonomia para definir como que nós queremos deixar o nosso patrimônio. Quem irá ficar com o quê? Além disso, por meio de testamento, todo mundo pensa em patrimônio, não é isso? Aí todo mundo pensa assim, quem não tem patrimônio vai fazer testamento por quê? Então, o testamento, além dele ter essa visão tradicional, que é dispor do seu patrimônio para depois da sua morte, o testamento também pode conter disposições que nós chamamos de natureza não patrimonial. Você pode reconhecer um filho por meio de testamento. Você pode reconhecer um filho biológico ou um filho socioafetivo por meio de testamento. Você pode reconhecer uma união estável por meio de testamento. Por meio de testamento, você pode dizer que aquele relacionamento que você tem é um namoro, não é uma união estável.
Por meio de testamento, você pode sugerir um curador, um tutor para o seu filho. Até uma guarda na hipótese e de vocês, às vezes, está doente, na iminência de vir a óbito. Então, existem diversas possibilidades que podem existir. Olha para você ver, por meio de testamento, um avô pode constituir alimentos em favor de um neto. Você pode deixar a propriedade para uma pessoa e usufruto para outra. Você pode quitar dívidas dos seus credores por meio de testamento. Então, tem uma infinidade de... Você pode nomear 2 herdeiros de forma sucessiva por meio do Instituto do Fideicomisso. Então, tem uma infinidade de possibilidades que podem existir por testamento que as pessoas não se dão conta. E que, na prática, preveniria litígio. Porque se o testador já define como que vai ser a partilha, no inventário, na fase de partilha de bens, essa questão já fica resolvida. Pode ser também, e eu vejo que o Código Civil tem uma preocupação com isso, o projeto, né, o anteprojeto, de proteger aquele filho que é pessoa com deficiência ou aquele filho que tem uma vulnerabilidade. Por meio de testamento, você pode deixar a sua parte disponível, porque a herança ela é um acervo do patrimônio que você tem. 50% você pode deixar para quem você quiser. E 50% para quem tem o que o ordenamento jurídico chama de herdeiro necessário, descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, pertencem a esses. E 50% você pode deixar para quem você quiser. Então, você pode deixar 50% do seu patrimônio para um filho que você visualiza que está numa condição de maior vulnerabilidade? Pode. E isso está dentro do ordenamento jurídico. Então, essas inúmeras possibilidades que podem vir por meio de testamento, eu acho que as pessoas elas não têm conhecimento de tão importante que é a confecção deste documento. Justo. E aqui só para tentar trazer um exemplo assim, um pouco mais prático, não é? Imaginemos então alguém que possua 2 casas, né? E o testamento 50% a gente consideraria uma casa, 50% a outra casa. Ele pode dispor em testamento dessa primeira casa. Sim. E essa primeira casa ele pode, no testamento, deixar determinado que vai para o vizinho. Pode, sim. Não é isso? Exatamente. Assim, porque às vezes as pessoas pensam que só vai receber bens de quem falece os parentes. Vamos dizer parentes aqui para ficar um pouco mais, né? Mas compreensível que, segundo a lei, seriam os herdeiros necessários, né? Mas parte do patrimônio, que seria a parte disponível, né? Ele pode testar, no testamento ele pode manifestar a vontade e deixar para quem ele quiser. Você até me lembrou de um exemplo, isso, de uma experiência profissional. Isso. Eu sempre costumo dizer que testamento não é para quem tem muito patrimônio. Testamento é para quem tem algum patrimônio. Porque as pessoas pensam assim, para que eu vou fazer testamento? Eu tenho uma casa, vale a pena fazer testamento? Dependendo do contexto, sim. E aí eu vivenciei isso na advocacia, deve ter uns 12, 13 anos, e isso me chamou muita atenção. Porque uma pessoa me procurou, essa pessoa era empregada doméstica, morava com o irmão estava doente, uma doença renal avançada, e ela me disse que ele tinha meio lote, e nesse meio lote tinha 2 construções. Realmente, era um barracão na frente e um barracão no fundo. E que o irmão dela era solteiro, mas tinha uma filha, e que ele tinha uma preocupação muito grande com ela, com a irmã, porque era quem cuidava dele, e que se ele viesse a óbito, ela iria ficar desamparada. Então, que ele tinha essa preocupação. Então, eu sugeri que fosse feito um testamento e que ele deixasse a parte disponível, e aí o barracão do fundo, para a irmã, para não ter dúvida nenhuma de avanço na legítima, porque a legítima é 50% do patrimônio. E aí foi feito esse testamento. E é interessante porque nós temos 3 modalidades de testamento. Ele pode ser feito de forma pública, particular ou cerrada. O público é feito no cartório. Eu sempre oriento as pessoas a fazerem o testamento público, porque ele tem segurança jurídica, ele é feito por um documento público. Todo documento público tem fé pública, segurança jurídica. O que nós, advogados, chamamos de presunção de veracidade.
Então, para ele ser contestado em juízo, na justiça, é mais difícil. Então, eu sempre oriento as pessoas. Qual o melhor testamento a se fazer? O público. Foi feito o testamento público. Na ocasião, o meu cliente estava muito debilitado, testador. O tabelião foi até a casa dele, porque o tabelião, dentro da circunscrição territorial dele, ele pode ir em qualquer lugar, a qualquer dia da semana e em qualquer horário. Então, se a pessoa está acamada na casa dele, ela pode e quer fazer um testamento, o tabelião pode ir lá fazer? Pode. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa está acamada ou está no hospital, ela acha que não tem possibilidade de fazer testamento. E ela tem possibilidade. E aí foi feito esse testamento, nós fomos até a casa dele, ele fez esse testamento, deixou a parte disponível para a irmã. Nós saímos de lá, ele pediu uma carona, nós o deixamos no hospital para fazer hemodiálise e fomos embora. 2, 3 meses depois ele vem a óbito. Ele faleceu. No dia seguinte, quem estava na porta da casa reivindicando o imóvel? A mãe da criança estava lá querendo tirar a irmã de lá. O que a irmã fez? Não, eu sou uma herdeira testamentária. 50% da sua filha, 50% é meu. E aí foi feito um procedimento que tem que ser feito, que é o cumprimento e registro do testamento, que é um procedimento de jurisdição voluntária, que é judicial. E aí depois foi feito o inventário e hoje, então, a irmã tem a casa da frente, mora na casa do fundo e a filha na casa da frente. Eu pergunto, resolveu o problema de 2 pessoas? Sim. Deu dignidade à irmã? Sim. Então, olha a importância do testamento. Se não tivesse testamento, quem que seria a única herdeira? A filha. E onde que a irmã estaria? A irmã estaria sem casa, porque ela ganhou um salário mínimo. Então, assim, esse exemplo ilustra bem o seguinte: todo mundo que tem algum patrimônio, todo mundo que quer resolver algum problema, alguma pendência, deve fazer o testamento. Porque ele é uma forma de planejamento familiar, sucessório também. Justo. E assim, o inventário é um processo doloroso. Não é? Não tem como fugir. Não é? E o que a gente percebe muitas das vezes é que essa questão da partilha, né, ou essa divisão que vai haver dos bens que a pessoa que falece possuía e, portanto, ela deixa, entre aspas, né, para os seus herdeiros, normalmente as pessoas têm, como é que eu posso dizer, falsas impressões, né? Assim, elas têm crenças, digamos assim, de que sobre certos direitos que às vezes não existem, né? Sobre certas obrigações que, eventualmente, porque elas cumpriram com alguma obrigação em relação àquela pessoa que faleceu durante os últimos momentos daquela pessoa, ela pode talvez vir a ter mais direitos, né? Hoje ainda isso... hoje não, né? Mas no novo anteprojeto tem essa tendência. Então, assim, eu vejo que o inventário normalmente ele é traumático, né? E uma das tentativas, talvez, que tenha surgido ultimamente aí é a possibilidade de você fazer isso administrativamente, né? E aí eu queria que a senhora pontuasse aí justamente sobre a questão das possibilidades judiciais e administrativas. Dá uma... Hoje o inventário ele pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial. É uma faculdade. Eu até, pelo início do estudo agora que eu iniciei do anteprojeto, no anteprojeto tem uma tendência em se fazer um inventário extrajudicial. Mas eu costumo dizer que hoje é uma faculdade, e vai ser uma faculdade também. Mas hoje a pessoa vai optar pelo inventário judicial ou extrajudicial. Quando que o inventário vai ser judicial? Quando houver litígio, quando houver menor ou incapaz, hoje, quando houver menor ou incapaz, e quando houver testamento. Se nós lermos a lei, quando houver litígio, menor ou incapaz, e houver testamento, o inventário seria judicial. Em relação à existência de testamento, houve uma flexibilização. Por quê?
Tem uma norma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que autoriza o inventário extrajudicial quando tem testamento, desde que este requerimento seja feito no procedimento de registro de testamento. Então, quando eu vou registrar o testamento, a pessoa faleceu, deixou testamento, eu tenho que contratar um advogado e o advogado vai propor uma ação de cumprimento e registro de testamento. Neste processo, o juiz, que tem a participação do Ministério Público, o juiz vai verificar assim, as formalidades do testamento foram observadas, foi assinado pelo tabelião, tem data, foi assinado pelo testador, tem testemunha. Então, intima o Ministério Público, vendo que formalmente ele está correto, cumpra-se, não tem discussão. Se eu faço o requerimento de que o inventário seja extrajudicial, porque não há litígio e não tem menor, e o juiz autorizar, então eu posso fazer este inventário de forma extrajudicial. O novo, o anteprojeto, ele está prevendo a possibilidade, qual possibilidade? Se for consensual, não houver, se for consensual e houver menor, se houver autorização do juiz, pode ser feito de forma extrajudicial. Mas aí vai haver necessidade de um requerimento de alvará judicial autorizando o inventário extrajudicial com a participação do Ministério Público. Se o juiz autorizar, e tiver um parecer favorável do Ministério Público, então o inventário com menor vai poder ser feito de forma extrajudicial. Está havendo uma crítica porque vai ter um procedimento judicial de alvará, que é de jurisdição voluntária também. Mas eu sempre, quando as pessoas me procuram como advogada, eu tenho uma visão seguinte: vamos fazer de forma judicial ou extrajudicial? Aí nós vamos entrar no que eu chamo de análise econômica do direito, custo-benefício. Por quê? O inventário extrajudicial, ele é mais célere, ele é mais rápido? Ele é. Só que ele é mais oneroso. E você tem que antecipar valores. Porque a escritura de testamento, de inventário, ela só vai ser feita depois que tiver sido pago o imposto, o ITCMD, que é outro assunto. Espero podermos falar um pouquinho dele mais para o final, Vai ter que antecipar o valor da escritura, vai ter que antecipar o valor do ITCMD. Só que no inventário judicial, e aí o inventário às vezes fica pronto em 15 dias, 20 dias, o inventário está pronto. Realmente, em termos de celeridade, não tem dúvida nenhuma. Só que o preço da escritura é mais elevado que o valor de custas judiciais. Porque quando a pessoa falece, olha para você ver, ela vai pagar advogado, ela vai pagar a escritura pública, se for extrajudicial, ITCMD, e vai pagar o registro. A própria escritura tem poder de levar os imóveis a registro. Se o inventário for judicial, ela vai pagar custas de processo, advogado, o ITCMD e o registro. Acontece que o valor das custas processuais é mais baixo do que o valor da escritura. E no inventário judicial, você não tem que antecipar valores, porque as custas vão ser pagas no final. E em relação ao ITCMD, você pode requerer autorização judicial para vender bem do espólio e, com o valor apurado na venda, pagar o ITCMD. Então, sob o ponto de vista financeiro, o inventário judicial ele é mais vantajoso. Sob o ponto de vista de tempo, o inventário extrajudicial é mais interessante. Então, cada cliente tem uma condição econômica, cada cliente tem uma condição financeira. E eu costumo dizer que cada cliente tem um tempo também, porque tem pessoas que estão querendo resolver a situação de forma imediata e tem pessoas que não vão se importar de demorar 2, 3 meses para resolver um inventário de forma judicial, consensual. Isso. Então, aí tem que olhar o custo-benefício. E é importante a senhora ter comentado essa questão, porque eu também sempre tive comigo esse entendimento. Cada situação é uma saída. Né? Isso. Direito é a ciência do caso concreto, não é? Cada situação, uma saída. E eu ainda acredito, espero não estar errado no meu entendimento, que mesmo judicialmente, se fluírem para ali as situações de que não tem menor, incapaz, e todos estão de acordo,
mesmo judicialmente, há formas desse procedimento ser mais rápido. Sim, é Ele célere. não será necessariamente 10 anos, 20 anos, 30 anos. São casos assim de situações de conflito, de litígio. Exatamente. Né? Exatamente. Essas situações realmente você não tem como você aguardar que vai resolver em 60 dias. Mas em Itaúna, hoje um inventário consensual sobre o procedimento de arrolamento em Itaúna, se você tem condição de já efetuar o pagamento do ITCMD e você opta por ser judicial porque as custas vão ser muito menores do que a escritura, ele fica pronto em 60 dias. Ou menos, em 30 dias. Eu já tive inventário finalizado em 30 dias. Justo. Então, eu acho que é isso que é importante. Quer dizer, as pessoas não precisam, às vezes, como é que eu posso dizer? Fazer um sacrifício, eventualmente, né? Vamos pagar aqui porque eu quero que seja rápido. Não necessariamente será tão mais rápido assim, se confluírem aí outros fatores para que, mesmo judicialmente, a coisa flua bem. Né? Então, assim, há a possibilidade do inventário ser rápido, mesmo judicialmente, principalmente se estiver sendo conduzido por profissionais de gabarito. Né? Aqueles que sabem os atalhos, né? Vamos dizer assim, atalhos no bom sentido, né? Sabe ali as técnicas mais apropriadas para cada caso, vão conseguir orientar e dar um suporte para o cliente e dizer para ele, não, aqui é a melhor alternativa, apresenta as razões, obviamente a decisão sempre é do cliente, mas uma orientação adequada ajuda a essa decisão, né? Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas devem sempre buscar o auxílio, né, de profissionais com experiência, porque essa experiência faz a diferença no resultado que a pessoa vai conseguir, né? Certamente. E esses exemplos que foram trazidos aqui, principalmente para realçar a questão do testamento, de que não é uma coisa que tenha... seja de exclusividade, né, se essa for a melhor palavra, das pessoas que tenham patrimônios mais elevados, né? Por quê? Porque a ideia é você conseguir, como é que eu posso dizer que a expressão mais adequada? É você conseguir levar a termo, né, concretizar a vontade da pessoa. Eu vou te contar um caso aqui que eu me lembrei agora. Olha que interessante sobre testamento. Eu tinha uma cliente que ela era órfã de mãe e pai. E ela tinha um irmão, o que no direito a gente chama de colateral de segundo grau, e tinha tios. E ela foi criada por uma tia. Então essas duas crianças ficaram órfãs. Uma foi criada por uma tia e outra criada por uma segunda tia. Essa moça, ela ia fazer uma cirurgia, e essa cirurgia tinha um grau de risco. Aí ela me procurou e falou assim, Suzana, se eu morrer nessa cirurgia, para quem vai meu patrimônio? Eu falei assim, vai para o seu irmão, porque ele é seu colateral de segundo grau. Ela falou assim, minha tia? Eu falei, não, sua tia é terceiro grau, primeiro vai para o irmão. Se não tivesse irmão, ela falou assim, não, mas eu quero fazer homenagem para minha tia. É muito pouco que eu tenho, mas ela foi a minha mãe. Eu sou grata a ela. Então eu gostaria de fazer um testamento e deixá-la como beneficiária. Agora eu te pergunto, se daqui uns anos eu vier a casar, tiver meus filhos, aí eu vou querer deixar para o meu filho. Eu falei, não tem problema nenhum. Você pode revogar o seu testamento. Então, olha para você ver essa moça, porque o testamento, uma das características dele é a possibilidade de alteração. É a revogabilidade, não é isso? Esta moça, ela fez o testamento, fez a cirurgia. Posteriormente, essa moça casou e me procurou e falou assim, e agora? Porque agora tenho a minha família. Eu falei assim, agora você vai fazer uma escritura pública de revogação de testamento. Olha para você ver as possibilidades que um testamento permitem. Justo, assim, você dá voz, em termos concretos, né, para a vontade da pessoa. Isto. Não é? Quer dizer, a pessoa ela não fica naquela angústia, digamos assim. Imagine a pessoa passando por uma situação traumática de uma doença grave, ela sem saber se vai conseguir seguir em frente na vida por muito tempo. Já tem essa situação angustiante e aí ela gostaria de, eventualmente, fazer uma homenagem a alguém, não é? E às vezes ela, por desconhecimento, por não saber que tem um instrumento legal que permita ela fazer isso da forma mais correta possível, ela fica sofrendo com
aquela situação. Eu queria fazer, mas como é que eu faço? Será que eu posso? E eu eu tenho que me diligenciar às vezes, mas agora eu me lembrei de uma outra situação fática, porque são 26 anos de profissão e 26 anos de profissão, de efetiva profissão, porque eu sou mais encontrada no meu escritório do que na minha casa. Eu vou na minha casa só para dormir. Então, eu me lembrei de uma outra situação interessante. É muito importante contratar um profissional. Porque hoje nós temos o mundo virtual, não é isso? Eu até brinquei mais cedo aqui que nós temos 2 mundos, o real e o virtual. Eu me sinto em 2 mundos. Eu tenho 5 redes sociais. Eu passo algumas horas do meu dia, eu acho, olhando as minhas redes. Então, eu fico... olha que situação interessante. Uma moça me procurou com um testamento para cumprir. A tia, solteira, tinha 11 sobrinhos e tinha uma identidade muito grande com essa moça. E queria deixar o único imóvel que ela tinha para essa moça. O que essa tia fez? Foi no Google e digitou testamento. E essa tia fez um testamento particular, sem assinatura de testemunhas. Acontece que o testamento particular só é autorizado sem assinatura de testemunha quando a pessoa declara que está numa situação de impossibilidade de ter testemunha. A pessoa está em casa passando mal súbito. Então, ela pode fazer um testamento particular, sem assinatura de testemunha. A pessoa está entrando para o setor cirúrgico de um hospital e aí dá vontade de fazer um testamento. Ela pode fazer um testamento, mas ela tem que narrar. Estou aqui entrando para o bloco cirúrgico e quero manifestar a minha última vontade. Diante disso, não tem testemunha, não tem problema nenhum. Estou passando mal na minha casa. Estou aqui sozinha em casa, passando mal e quero fazer a minha declaração de última vontade. Essa situação excepcional autoriza o testamento sem testemunhas. Neste não. Neste constou o seguinte, que no gozo da minha saúde mental, estou aqui fazendo meu testamento. Não tinha testemunha. Este testamento pôde ser cumprido? Não. O judiciário não cumpriu. Por quê? Faltou formalidade, assinatura de testemunha. Se tivesse contratado um advogado, a vontade da falecida teria se concretizado. Então, é muito perigoso. Hoje, a tecnologia ela nos dá muita informação. Mas questões técnicas de saúde, de direito, nós não podemos nos valer de pesquisa no Google. Uma informação, sim. Mas eu não posso me tratar com base no Google. Não é isso? Eu não posso me diagnosticar com base no Google. Né? Eu sou um pouquinho hipocondríaca, mas eu não posso. Os hipocondríacos sofrem muito. Não posso me diagnosticar. Como também eu não posso celebrar ou fazer um negócio jurídico, como é um testamento, com informações somente do Google. Então, este testamento não pode ser cumprido. Eu sempre falo justamente isso com as pessoas, né? Quer dizer, procure, né, assessorar-se, né? Procure orientação com um profissional, porque você eventualmente vai conseguir o que você quer da melhor forma possível e tudo vai correr bem e você vai ter um custo, eventualmente sim, eventualmente não, a gente não sabe, cada caso é um caso, mas tem coisas que eu costumo dizer o seguinte, só tem um jeito de serem feitas, que é do jeito certo. Não tem outra forma, você não vai conseguir fazer de outra forma. Do jeito errado, não faz. Não tem como ser feito, né? Então, se só tem um jeito de fazer as coisas, que é o jeito certo, o que você pode fazer é procurar fazer do jeito certo. E isso não é uma coisa simples, não é uma coisa simples no sentido assim, existem desdobramentos aí que são muito importantes. Então, não é uma coisa que você faz e, eu fiz hoje um testamento aqui. Não, é uma coisa séria. É uma coisa importante. Eu falo assim, você ter na rede a informação é ótimo. Tem a possibilidade de fazer um testamento. Descobrir isso na rede, ótimo, a informação. Agora, como é feito esse negócio? Justo. Aí é o meu advogado. Justo. Eu estou me sentindo uma dor aqui, uma informação na rede pode ser isso. Opa, então eu tenho que ir ao médico. Justo. Então, assim, como mecanismo de informação, excelente, mas precisa do profissional. Bom, então assim, com relação ao testamento, algumas coisinhas aqui já foram bem esclarecidas. Não é uma coisa que seja exclusiva para quem tem patrimônios elevados, né? E isso é muito importante, né? Eu considero isso muito importante porque as pessoas, eu acho que isso possa ser fazer parte do imaginário das pessoas, né? Mas testamento, isso é coisa para quem tem fortuna e tal. E às vezes a importância mesma
que o testamento possa trazer não é em relação ao patrimônio, à grandeza do patrimônio, mas a possibilidade de você realizar um desejo de alguém. Né? Aquela pessoa que tem uma vontade de realizar o seu sonho de homenagear alguém, digamos assim, como foi o exemplo que a senhora trouxe. Né? Já falamos aqui também do inventário, da questão de ser judicial, extrajudicial. Né? Agora eu queria voltar um pouquinho, né, nessa nossa temática aqui de testamento, inventário, e falar um pouquinho de sucessão. Né? Assim, porque às vezes a gente fala assim, sucessão, mas do que se trata exatamente a sucessão para as pessoas que poderem compreender melhor assim, um pouquinho? Na verdade, a sucessão, quando o direito fala sucessão, ele fala assim, suceder é vir no lugar do outro, não é isso? Quando a gente fala assim, o que é sucessão? Suceder é vir no lugar do outro. Esta sucessão, que no nosso bate-papo, é uma sucessão em razão da morte. Né? É a aquisição de patrimônio em razão da morte. Então, a pessoa falece. Quando ela falece, nós adotamos uma teoria, e ela é consolidada no princípio Saizine, que se chama o seguinte: quando a pessoa falece, automaticamente ocorre a transmissão dos bens para os herdeiros. E quem são os herdeiros? Os herdeiros são quem o direito de família definiu como parentes. Os herdeiros são os parentes, são os herdeiros legítimos. Então, no nosso ordenamento jurídico, né, no Brasil, vamos dizer assim, melhor, convivem duas formas de sucessão. Uma sucessão legítima, uma sucessão que está prevista em lei, e a sucessão testamentária. Na sucessão legítima, o ordenamento jurídico definiu assim, quem que são os herdeiros? Os herdeiros são as pessoas que o direito de família definiu como parentes. Então, por tradição no ordenamento jurídico brasileiro, na lei brasileira, por tradição, quem vem em primeiro lugar? Os descendentes. São os filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Quem vem em segundo lugar? A gente chama de ascendentes, pais, avós, bisavós. E o cônjuge e o companheiro e os colaterais até o 4º grau. É uma novidade que vai ter agora no anteprojeto. Eu costumo dizer assim, é uma, entre aspas, novidade. Por quê? Porque hoje nós temos uma sucessão legítima que está prevista em lei, ela está no artigo 1829 do Código Civil. Essa sucessão, ela foi importada do ordenamento jurídico português. E nós temos uma identidade com Portugal. Nós somos colonizados por Portugal. Nós somos país cristão por causa dos portugueses. Nossa tradição é cristã. Então, nós temos essa identidade. E a nossa sucessão hoje, ela permite que o cônjuge ou companheiro, e aí quando é companheiro, é união estável ou a união homoafetiva. Tá? Quando a gente fala aqui a expressão companheiro, nós estamos abrangendo, né, o casal hétero ou homo. Só para esclarecer, né, não deixar dúvida nenhuma, porque hoje nós vivemos numa sociedade igualitária e plural. Então, o que acontece? Hoje, o companheiro ou cônjuge, ele concorre com os descendentes dependendo do regime de bens. Se for na comunhão parcial e houver bens particulares, ele vai concorrer nos bens particulares. Se for na separação convencional, ele não vai ter meação, mas ele vai concorrer com os descendentes. E não vai concorrer se for na comunhão universal e se na comunhão parcial só houver bens comuns e na separação obrigatória. Então, em resumo, né, para não ficar complicado aqui, hoje o cônjuge ou companheiro concorre com os descendentes dependendo do regime de bens. Não tendo descendentes, o cônjuge ou companheiro vai concorrer com os ascendentes do falecido, pais, avós, bisavós, independentemente do regime de bens. Se o autor da herança não deixou nem descendentes e nem ascendentes, o companheiro ou cônjuge fica com a totalidade da herança. E se o falecido não deixou descendente, nem ascendente, nem cônjuge ou nem companheiro, a herança irá para os colaterais. Os colaterais são herdeiros que são legítimos porque eles estão previstos na lei, mas eles não têm a proteção da legítima. Então, se eu só tenho herdeiros colaterais, se eu não tenho descendente, nem ascendente, nem cônjuge ou companheiro,
por meio de testamento, eu posso deixar meu patrimônio para quem eu quiser. Então, se eu sou uma pessoa solteira, sem descendente, sem ascendente, sem cônjuge, e tenho irmãos, mas se eu quiser deixar o meu patrimônio integralmente para um colega de trabalho, para uma instituição de caridade, para o Estado brasileiro, eu posso? Posso. Não tem problema nenhum. Agora, o novo código, e essa sucessão, ela é complexa, porque para a pessoa fazer, para o profissional entender bem, ele tem que ter uma noção muito exata das modalidades de regime de bens, o que comunica, o que não comunica, então ela é bastante técnica. E o anteprojeto agora está prevendo voltarmos para a sucessão que vigorou no Código Civil de 16. Eu tenho admiração pelo Código Civil de 16, não resta dúvida nenhuma, foi feito por Clovis Bevilacqua, inspirado no Código Napoleônico, que foi o primeiro Código Civil depois da Revolução Francesa, de 1804. Detalhe, o Código Francês de 1804, ele tem mais de 200 anos, ele está em vigor na França e é um dos mais modernos. Então, o primeiro questionamento, eu faço essa reflexão. Hoje, no Brasil, o nosso Código Civil tem 22 anos. Aliás, ele entrou em vigor em 2003. Ele tem 21 anos que ele está em vigor. Há necessidade de se alterar um Código Civil com 21 anos? A França tem um código de 1804 que é considerado moderno e exemplo. Aí a primeira pergunta, só para refletir. Há necessidade de alterar um código que tem 21 anos ou há necessidade apenas de pequenas alterações pontuais? E há necessidade de maior debate da sociedade? Eu acho que há necessidade de maior debate. Eu espero agora que este código, estando agora na Câmara dos Deputados, seja concretizada uma norma que está prevista na Constituição Federal e que permite a participação, de certa forma, popular de advogados e professores, que são as audiências públicas. Eu acho a audiência pública um instrumento importantíssimo na democracia, porque ela dá voz à sociedade. Então, eu acho que a Câmara dos Deputados ela vai ter que ter esse papel de fazer muitas audiências públicas para levar essa mudança ao debate e ver se ela é necessária de forma integral ou se ela não é necessária apenas de forma pontual. Mas então, em relação a essa sucessão, qual que é o projeto? Voltar ao Código Civil de 16, no sentido de que, como que vai ser essa sucessão? A pessoa faleceu, era casada. Era casada em qual regime de bens? Comunhão universal de bens. Então, o cônjuge sobrevivente ou companheiro, ele vai ter metade do patrimônio em razão do regime de bens. E a metade que cabia ao falecido? Primeiro vai ser chamado somente os descendentes. Não haverá mais concorrência de cônjuge ou companheiro com descendentes. Se esse casal não deixou descendentes, se esse falecido não deixou descendentes, quem vai ser chamado à sucessão? Os ascendentes. Ele não deixou sem concorrência com cônjuge ou companheiro. Ele não deixou nem descendente e nem ascendente. Aí o cônjuge seria chamada a sucessão. Então, nós estamos voltando para o Código Civil de 16. Só que isso me chamou uma atenção. Porque o Código Civil de 16 ele é de 1916, século XX. A família do século XX é a família de hoje? A família do século XX, lembrei da mão aqui. A família do século XX era uma família patriarcal. E qual que era a finalidade daquela família? Procriação. Não é isto? Os sociólogos falam assim, o espaço público era do homem e o espaço privado era da mulher. O dentro de casa era da mulher. Aliás, a mulher era considerada relativamente incapaz. Para trabalhar, ela precisava de autorização do marido. Veja isso em 1916. Olha o mundo de hoje. Quantas mulheres gestoras, quantas mulheres advogadas, quantas mulheres juízas, promotoras, né? Quantas mulheres aí sendo dirigentes de empresa. Olha, em 100 anos aí, como houve uma revolução. Então, eu pergunto,
essa característica era atual? Não. Então, hoje, nós temos muitos casais homoafetivos que não têm filhos. Nós temos muitos casais héteros que optam por não ter filho. Então, pense, numa sucessão, não havendo descendente, quem vai herdar são os ascendentes. Haverá necessidade de fazer testamento para proteger o cônjuge ou companheiro. Porque, senão, aquele companheiro de 10, 15, 20 anos vai ficar sem direito sucessório. Então, fazendo uma primeira análise, no meu ponto de vista, acabar com a sucessão do cônjuge ou companheiro concorrendo com os descendentes, eu acho isso interessante, porque eu acho que é tradição proteger os filhos. Proteger os filhos, isso ocorre no nosso mundo e no mundo animal. Os animais protegem os filhos. Proteger os filhos, querer deixar o patrimônio para os filhos, é uma questão que eu considero de direito natural. Agora, em relação aos ascendentes, no meu ponto de vista, deveria permanecer a sucessão, a concorrência do cônjuge. Porque muitas vezes, se a pessoa não fez testamento, aquele companheiro de vida de 10, 15, 20 anos vai ficar desprotegido e quem vai receber essa herança vai ser os ascendentes. Então, eu faço essa primeira, análise crítica em relação à reforma. Mas eu não sei se eu fui bem compreendida, então, de que nós temos duas modalidades de sucessão, A testamentária, que decorre da nossa vontade, Sim. E nós temos essa legal, que está prevista em lei. Isso. E que hoje ela é chamada de supletiva. Supletiva por quê? Não fez testamento, qual que vai ser aplicada? A legal. O testamento é somente de parte do patrimônio. Então, qual que vai ser aplicada? Vão conviver. A testamentária é legal. O testamento foi nulo, não foi cumprido, igual daquela senhora, porque não tinha testemunha. Qual a sucessão que vai ser aplicada? A legítima. Por isso ela é nomeada de supletiva ou residual. Sim. E uma outra novidade é que o cônjuge vai deixar de ser herdeiro necessário, E o companheiro não vai ter essa proteção de ter a legítima, Sim. Como acontece hoje. Assim, a gente vê que uma das razões de ser desse anteprojeto, segundo aparece aí para que a gente possa pesquisar, é a necessidade de adequar a legislação a uma realidade social mais atual, os novos formatos de família, as novas realidades, justamente assim, em termos de formação de família, a possibilidade de você constituir família, por exemplo, 2 irmãos já adultos, idade avançada, às vezes sozinhos, já não tem mais cônjuges ou não tem filhos e resolvem passar a viver juntos, eles poderão aí considerar que formamos uma família. Então, assim, são aspectos interessantes, mas como toda reforma, desde lá a reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária e agora essa provável reforma do Código Civil, eu sempre tenho muita dificuldade com essas reformas, porque em termos, por exemplo, da reforma previdenciária especificamente, e um pouco menos talvez na reforma trabalhista, e muito, muito mais na reforma tributária, eu digo assim, as pessoas quando falam em reforma, eles me lembram um jornalista que existia antigamente, talvez a senhora se lembre dele, Joelmir Betting. Ele era apresentador de um jornal, em um dos canais de televisão e tal, e ele, às vezes, ele comentando notícias, decisões de governo, uma vez ele fez um comentário, aquilo eu nunca mais esqueci. Ele falou que a impressão que ele tinha que para aquela decisão que havia sido tomada, o raciocínio por trás daquela decisão era o seguinte: o boi está com carrapato, o que vamos fazer? Aí vem a decisão do governo, mate o boi. Então essas reformas eu sempre me lembram isso. Então a reforma previdenciária, tem tanta gente que não paga e deveria estar pagando, está sonegando, ninguém fiscaliza, ninguém multa. Quando multa, as multas não são arrecadadas, recorre-se e tal. Enfim, o que nós vamos fazer? A Previdência está com déficit, o que faz? Não reforma a Previdência, mas vamos continuar com os privilégios. Aqui eu vou fazer uma crítica, enfim, clubes de futebol não pagam, não contribuem para a Previdência. Aí o rapaz lá trabalha, ganhando um salário mínimo, pedreiro, 8 horas, tal, ele contribui. Então, assim, precisa reformar? Talvez precise, mas
talvez é o caso de ir devagar, pontualmente, consolida aquilo, amadurece. Bom, agora vamos implementar uma outra reforma. A sociedade mudou, mas ela vai continuar mudando. Daqui 10 anos, constante, né? vamos fazer outra reforma, porque a sociedade mudou de novo. Quer dizer, enfim. Mas é o que temos por aí e tal. Tomara que dê tudo certo, que corra tudo bem. Mas eu acho que, de fato, eu gostaria que as coisas fossem com mais calma e não com tanta euforia para essas reformas, sabe? Nós ficamos observando, assim, é claro que teve situações positivas, mas eu acho que não justificam reforma. Por exemplo, revogar o artigo 1801, inciso 3, que tratava o seguinte, que o concubino não poderia ser beneficiário de disposição testamentária. Essa norma, ela não estava em harmonia, essa norma não está em harmonia hoje com o Código Civil, porque o Código Civil hoje ele é muito interessante. Se não me engano, aqui no artigo 1723, ele não conceituou, ele delineou as características da união estável. O que configura a união estável? Aquela vida contínua, pública, duradoura de constituir família. Então não tem tempo, não tem que ter prole, nem tem que ter a coabitação, mas ele deu as características do que seria a união estável no artigo 1723. E no 1727 ele definiu o que é o concubinato. É aquelas pessoas que mantêm um relacionamento e estão impedidas de se casar. Eu costumo dizer amante ou a amante. É o artigo 1727. Ou seja, não tem direitos civis, porque nós ainda vivemos numa sociedade aqui que preserva que é uma família monogâmica. Nós somos uma família monogâmica. Então, o Código Civil hoje delineou muito bem o que é união estável e o que é concubinato. E aí vem o artigo 1801, inciso 3, falando assim, que o concubino do testador casado não pode ser beneficiário de disposição testamentária. Essa norma não está em harmonia. Por quê? O separado de fato hoje pode constituir união estável? Pode. O separado de fato. Está lá no parágrafo do artigo 1723, 1724. Agora, a pessoa que é casada e tem uma amante, seja homem ou mulher, ele pode beneficiar este concubino? Não. Então, essa norma vai ser revogada. Isso é óbvio, tem que ser revogada mesmo. Essa norma não está em sintonia. O companheiro pode ser beneficiário de disposição testamentária. Agora, o amante não pode ser beneficiário de disposição testamentária. Então, assim, revogar essa norma é interessante? Sim, mas há necessidade de alterar toda uma lei que foi feita por um grande jurista, Miguel Reale, por causa de questões pontuais. É isso que eu acho que nós temos que levar a debate. Eu acho Entendeu? Que a hora que esse projeto for a análise, né, da Câmara e depois do Senado, oportunidades surgirão, né? Eu confio nas audiências públicas, isso. Sabe? Eu acho que ela é um grande papel de debate. Porque, segundo eu entendi, nem mesmo a comissão de juristas, ao votar o relatório final e entregar, votou em consenso. Uhum. Né? Havia pontos ali que alguns concordam, outros discordam, mas vai assim mesmo. Ou seja, tinha que entregar um trabalho. Vamos entregar. Testamento, né? Teve uma questão que eu achei interessante. Vai revogar testamento especial, né? Porque nós temos os testamentos aí ordinários, que é o público, cerrado e o particular, e os especiais. Especiais em que sentido? São feitos em circunstâncias excepcionais. O marítimo, o militar e o aeronáutico. Eu nunca vi um testamento militar, nem marítimo, nem aeronáutico. Nunca vi. Até porque o testamento particular ele pode ser feito em qualquer lugar. E dispensa testemunha se você está numa situação de risco. Então, se eu estou numa situação de risco e o testamento militar ele é muito abrangente. Porque hoje, por exemplo, quando o BOP está numa comunidade no Rio de Janeiro, é considerado uma situação militar? Sim. Quando teve aquele acidente dramático aqui que nós tivemos aqui da Vale, os bombeiros que estavam ali no resgate, é uma situação que autoriza um testamento militar? Sim. Mas poderia se fazer o particular sem assinatura de testemunha se o militar ou bombeiro estivesse em risco. Então, estão prevendo aí a revogação dos especiais. Se nós formos refletir, é interessante, não se justifica, né? Porque eles estão como letra morta, estão previstos no ordenamento jurídico, mas não estão sendo utilizados. Então, isso também seria interessante.
Mas aí entramos na mesma questão. Não, eu acho assim, todo trabalho, né? Você vai encontrar pontos positivos, pontos negativos, vai depender muito da perspectiva, né? Que cada um está abordando aquele trabalho, enfim. Mas assim, eu vejo que nós aqui temos uma predileção muito grande por reformas. Sim. Né? Mas, enfim, o modelo é esse, né? Assim, e vamos torcer para que, ao final, a coisa ande bem. Mas aqui também só uma reflexão. Talvez alterar o ordenamento jurídico seja uma forma fácil de dar uma resposta à sociedade que não vai ser efetiva, mas é uma resposta. Eu lhe dou uma resposta. Ela vai ser efetiva? Não. Porque uma resposta efetiva é uma resposta que faz mudanças de paradigmas, de comportamento e de estrutura. Mas às vezes é mais fácil. Não sei, é só uma pequena reflexão. Sim, não podemos fugir, né, do nosso tema. Que eu não sei se eu entendi bem, mas eu concordo plenamente. Mas assim, é um processo muito mais doloroso, não é? E talvez de alcance mais difícil, né? Mas vamos voltar. Vamos. Agora, quer ver outra mudança aqui que me deixou reflexiva? Sim. Cláusula de inalienabilidade. Hoje, o testador, porque nós temos que pensar a herança como, eu falo, como uma maçã. A herança é uma maçã constituída de bens móveis, imóveis, semoventes, joias, dinheiro, não é isso? Vamos pensar nessa maçã recheada. Metade é chamado parte legítima, pertence aos herdeiros necessários. Hoje, descendente, ascendente e cônjuge. E a outra é chamada parte disponível, que o testador, tirando algumas exceções previstas em lei, pode deixar para quem ele quiser. Pode deixar para o cônjuge, para o companheiro, pode beneficiar um filho e não precisa de justificar. Pode beneficiar um amigo, uma instituição de caridade, um neto, uma empresa pública, uma empresa privada, quem ele quiser. Ele tem essa liberdade, essa autonomia. Na parte disponível, o testador pode inserir a cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade sem justificativa. Hoje, na legítima, ele tem que justificar. Por quê? Porque herança é direito fundamental. A herança está previsto como direito fundamental na Constituição Federal de 88, assim como a liberdade de expressão, assim como a propriedade, assim como o direito à saúde, assim como ao devido processo legal, assim como o acesso à jurisdição. Então, para eu restringir a legítima do meu herdeiro, que é um direito fundamental dele, eu tenho que justificar. Porque se eu tenho um bem com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, de certa forma, nós falamos que ficou um bem fora do comércio, porque ele não pode ser vendido, né? Ele não pode ser dado como penhora, e se eu me casar, dependendo do regime de bens, gera uma incomunicabilidade. É claro que esta indisponibilidade é relativa, porque pode haver autorização judicial. O novo código, né, o projeto, ele prevê que não vai mais haver necessidade de motivar cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade na legítima. O testador pode dispor livremente disso. Aí eu fiquei refletindo. Isso não violaria o direito fundamental do herdeiro? É só uma reflexão. E vou deixar aqui a interrogação, só para nós pensarmos. Sim. É interessante, porque fere, né, justamente essa previsão constitucional. Eu fiquei reflexiva. Então eu falei assim, temos que refletir, tá vendo? Lembra um pouco o que eu ouvi, é uma expressão muito comum, que é ganha, mas não leva. Vai ficar... Ganha, mas não leva. Porque tá aqui a sua herança, mas aí, posso vender? Não posso. É penhorável? Porque antes tinha um motivo. O meu filho é um usuário de droga, meu filho é um herdeiro contumaz, meu filho faz um tratamento aí gravíssimo de alcoolismo, então por isso que eu estou protegendo. Porque eu costumo dizer, as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, elas não são para proteger o bem, elas são para proteger a pessoa do bem, titular do patrimônio. O direito civil, como regra, é o direito das gentes, é para proteger e regulamentar a vida das pessoas. E o alcance, primeiro as pessoas, depois o patrimônio. E o alcance, muitas das vezes, passa daquela geração. Às vezes, até a proposta visa o alcance transgeracional, né? Quer dizer, vamos supor assim, meu filho é gastador,
Ele vai receber essa herança, mas meu neto não vai receber nada. Então, como forma de eventualmente preservar que meu neto chegue a receber alguma coisa... Já restringe, mas tem que ter um motivo, aqui, né? Mas tem que ser justificado. Né? Eu acho que vão ter muitas controvérsias, sabe? Não, eu acredito que sim. Vai ter muito debate, né? Isso, a os verdade. debates vão ser amplos. Assim, as ideologias ali estão muito marcadas, né? Nas nossas assembleias de Brasília, falando de Câmara de Deputados e senadores, as ideologias estão muito marcadas. E eu acho que vai haver muito debate de matiz ideológico mesmo. Né? Essas questões aí que envolvem... ideologias conservadoras, digamos assim, eles vão forçar muito a amarração e travar muito isso aí. Mas isso é o debate. Vai ser um grande debate. É um debate legítimo, digamos assim, dentro da Câmara. A gente não pode... Eu acho que o direito real de habitação também, da forma como foi posto, ele vai gerar um debate muito grande. Porque hoje nós já temos o direito real de habitação hoje, que ele veio substituir o usufruto do Código Civil de 16. E esse direito real de habitação... ele é concedido ao cônjuge ou companheiro, independentemente do regime de bens e independentemente do quinhão que ele tenha na herança, desde que seja o único inventariar e para ser moradia. Vai estender às pessoas com deficiência, e isso aí eu acho interessante, porque nós tivemos um deputado até de próximo aqui, o Eduardo Barbosa. Ele faleceu recentemente, né? Ele faleceu, se não me engano, ano passado, e eu até fiquei muito pesarosa porque eu enviei para ele um anteprojeto de alterar o artigo 1831 para inserir a pessoa com deficiência. E porque o Eduardo Barbosa, ele tinha como foco proteger a pessoa com deficiência. Era o público dele como deputado. Ele era um grande amigo das APAES. Eu o conheci porque eu fui advogada da APAE por um determinado tempo, em Itaúna, então eu tive esse acesso. E aí, vendo a vida das pessoas com deficiência, o grau de dificuldade, eu tive essa reflexão de se conceder esse direito real de habitação à pessoa com deficiência, até porque tinha essa previsão legal no Código Civil de 16. E aí ele acatou e apresentou o projeto para alterar o Código Civil e inserir a pessoa com deficiência. Acontece que ele não foi reeleito e pouco depois ele faleceu, né? Então aí... O projeto parou. Parou, né? Parou, parece que um outro deputado assumiu, fez algumas modificações, mas agora também com esse anteprojeto agora. Mas aqui também faz referência a essa nova possibilidade aí de família, né? Essa nova visão e amplitude que vai ser dada à família. Então, o artigo 1831, ele faz referência ao artigo 10, parágrafo 1º do anteprojeto, que possibilita aí uma inserção de novas pessoas, novos comportamentos nas certidões e que vão possibilitar que essas pessoas também tenham esse direito real de habitação. Nessa primeira reflexão, eu vejo que esse artigo 1831, esse direito real de habitação, da forma como ele está colocado, ele também pode colidir um pouco com esse direito fundamental à herança, sabe? Então, eu estou vendo, assim, um pouquinho de colisão aí entre esse direito em relação ao direito fundamental dos demais. E aquela questão que você arguiu, né, que o herdeiro aí que cuidou e se sente hoje, né, sim, ele vai poder receber um valor antecipadamente, né, porque ele cuidou. Então, assim, se nós pensarmos numa ideia de justiça, pode até ser, mas eu acho que esse conceito aberto de justiça, o que é justiça, ou daquele filho que é considerado hipossuficiente, uma coisa é se a pessoa ser a pessoa com deficiência. Outra coisa é eu ter uma identidade de um filho que eu acho que é vulnerável, que eu acho que é hipossuficiente, ou essa norma visa concretizar a justiça. Eu tenho um certo receio com normas abertas, porque normas abertas, elas levam para o debate no judiciário. Debate no judiciário, segundo o CNJ, processo litigioso demora em média 5 anos. Então, essas normas, conceitos, definições abertas podem... assim, isso é uma constante, eu diria assim, né, na legislação de um modo geral, né? Os legisladores tendem, muitas das vezes, até por uma eventual dificuldade de tratamento do tema, deixar as questões mais abertas.
né? E a justificativa não, é porque os conceitos mudam, a sociedade muda, nós não podemos restringir muito e tal, mas... Vamos aguardar, né? Assim, de novo, acho que o debate vai ser bem abrangente, né? Quando o projeto for a discussão, né? E acho que vai mudar ainda muita coisa. Eu acho que dificilmente ele vai chegar ao final como começou, né? Certamente. Não sei quanto tempo ele vai ficar em discussão, quer dizer, embora o Congresso esteja recebendo um produto semi-acabado, né? E assim, já com discussões bastante avançadas sobre certos temas, mas eu acho que lá no Congresso a tendência é rediscutir tudo. Tem coisa interessante, por exemplo, né, assim, na exclusão da herança por indignidade, vai atingir também o menor infrator, né? O menor que atentou da vida contra o autor da herança, ele também pode ser excluído. E aí, se nós pensarmos, é correto, porque hoje, se a pessoa tem 17 anos e atenta contra a vida do pai, ela não pode ser excluída porque ela é menor, e se ela tem 18 anos, ela já pode? Então, isso é uma correção interessante, né? Assim, isso vai muito assim, na direção do senso de justiça, talvez, que as pessoas tenham com relação a esse aspecto, né? Eu não sei se eu estou interpretando adequadamente, enfim, também é uma primeira análise aqui, mas eu vejo uma sanção civil, né, que tenta alcançar alguém que não é sancionado penalmente. Né? Não sei se é uma forma de compensar ou não, e aqui não faço juízo de valor, né, das razões. Assim, eu entendo que uma grande parcela da sociedade concorda com essa visão, né? Quer dizer, eu aqui estou me eximindo de dizer se sou contra ou a favor. Mas né? você trouxe uma questão, né? Na esfera civil ele vai ser punido, na esfera criminal não seria, ele seria um menor infrator, né? Então, assim, o ato infracional na esfera criminal ele vai ser mais suave, porque ele vai ter uma medida protetiva, uma medida... Que ele não sofra nenhum tipo de sanção, né? Ele sofre, né? Pode vir a internação, né? Mas assim, na esfera civil, com certeza, e assim, acho que essa é uma sanção civil mais abrangente, né? Porque ele vai ser privado, né, do direito sucessório. Então, ele assim, é um morto civilmente, né? Eu falo assim, qual que é o tratamento de um excluído? Ele tem um tratamento de morto. É um morto civil. Ele está vivo? Tá, mas para efeitos de receber herança, ele tem tratamento de morto. Tanto que cabe a representação, né? E se nós formos olhar aí na história da civilização humana, né, quer dizer, é uma das punições mais severas que se aplicava nas civilizações antigas, né? É como se você agora está, como é que era a expressão? Degradado, não, segregado, quer dizer, ele era expulso daquela comunidade e era proibido, ou seja, é o morto-vivo, né? Daqueles tempos antigos. Para esse efeito, é tratamento de morto, né? Eu brinco isso. Não faz mais parte da comunidade, você não tem direito nenhum aqui mais. E aqui, assim, em termos de direitos civis... Tá vendo? Então, aqui, conversando aqui, a gente já começa a ver, tá vendo como que o assunto é provocativo, né? Eu acho assim que são temas bem interessantes para serem analisados com mais profundidade, né? E a reforma foi bem ampla, né? Aí agora criaram um capítulo, um título novo, né? Do direito digital. A questão de que agora... O direito digital, olha que isso é uma reflexão. Tudo que é passivo de valor econômico pode ser objeto de transmissão de herança. Então, se hoje a pessoa ela tem uma rede social que traz valor econômico para ela, isso vai ser inventariado? Sim. O que não vai ser inventariado é aquelas questões pessoais. A rede social era para questão pessoal. Não tem valor econômico nenhum. A pessoa postava coisas pessoais. Tem, às vezes, uma mensagem pessoal dela, né, com um amigo, com um namorado. Isso não vai. Isso aí vai preservar o sigilo da pessoa, a intimidade da pessoa. Hoje preserva e futuramente certamente irá preservar. Agora hoje, se você tem uma rede social, se você trabalha de forma digital e você produz riqueza de forma digital, isso vai ser inventariado? Sim. Eu chamo a atenção disso porque o Venosa, quando o Código Civil atual entrou em vigor, ele foi a primeira coleção que foi lançada sobre o atual Código Civil. E ele já tratava disso, bens digitais serão objeto de transmissão desde que tenham valor econômico.
Então, aí eu volto no nosso Código Civil francês, que é de 1804. Então, assim, eu acho que alterar... Isso já acontece? Sim. Agora, vamos alterar para ficar atualizado de acordo com a sociedade? Sim, então vamos fazer alterações pontuais. Agora, as alterações estruturais, essas dependem de mais debate, é isso que eu acho. Não, eu concordo. Mas, digamos assim, é bem evidente, pelo menos para mim, quer dizer, como é que eu falo? Essa boa vontade que os legisladores têm de reformar, fazerem grandes reformas. Né? Eu não sei se é justamente uma forma de justificar, né? De entregar algum tipo de serviço ou não, mas assim, eu até acho que há questões mais importantes que deveriam ser tratadas, mas a pauta do Congresso, né? E eles evidentemente estão aí eleitos para isso e nós devemos respeitá-los, né? Enfim, se eu quiser mudar, é melhor me candidatar. Isso, mas provocar um deputado, né? A gente mandar mensagens. Pode provocar um deputado, pode solicitar uma audiência. Tem mecanismos, né? Nós temos, apesar da democracia ela ser representativa, nós temos mecanismos de atuar. Então, eu tenho muita confiança nas audiências públicas. Eu acho que na reforma do Código de Processo Civil de 2015, elas foram muito importantes. E elas surgiram muito na Câmara dos Deputados. Então, que são os representantes do povo. Então, eu tenho muita esperança que neste código aqui irão ocorrer muitas audiências públicas. Agora, tem questões que eu particularmente achei correto. Redução geral do prazo de prescrição de 10 anos para 5 anos. E isso aí vai repercutir na petição de herança. Eu acredito que isso possa repercutir em uso capião. Eu acho isso mais adequado mesmo, porque hoje nós temos muitos mecanismos de informação tecnológico que nos permitem, por exemplo, tomar conhecimento se a nossa casa foi invadida, ter a iniciativa de agir mais rápido. Quer ver um prazo que eu acho interessante também? No caso de fecundação pós-mortem, ela se dá no prazo de 5 anos. Eu acho que isso é interessante, ao invés de 10 anos, como é hoje uma construção doutrinária. Então, tem pontos interessantes, sim. Pois né? Eu achei isso um detalhe... me chamou muita atenção, né? Porque em 5 anos muda muita coisa, né? E em 10 anos muda-se muito mais, né? Então, eu acho que se você sempre trabalhar com uma determinação dentro da lei em relação a certos prazos, isso é mais tranquilizador. Né? Segurança jurídica, né? É mais tranquilizador. O direito é para dar segurança jurídica à sociedade. Qual que é a finalidade do direito? Regulamentar a sociedade, estabilidade e segurança jurídica. Então, assim, embora sobre segurança jurídica a gente tenha aí algumas decisões, mas, de novo, seria outro debate, outro cenário, né? Mas tudo que puder estar ali dentro da lei para que a pessoa possa ir lá se consultar, né? E ter uma clareza com relação a isso é muito útil, né? Com certeza. Mas seguindo aqui nas nossas questões aqui dos fatos da vida, então nós tratamos bem aqui, voltamos, recapitulamos a questão da sucessão, né? Já falamos um pouco do inventário, falamos um pouco do testamento, e eu digo aqui um pouco porque não dá para falar tudo, né? Isso é muito abrangente, né? Cada situação, de repente, dá para fazer mais de um capítulo de livro. É verdade. com todas as variáveis. Por quê? Porque a vida é assim, né? Quer dizer, a sua situação é parecida com a dele, mas tem um detalhe aqui que muda tudo. Né? Exatamente. Uma vírgula da sua vida aqui diferencia toda a frase da vida de vocês, que começou e terminou praticamente igual, as palavras são as mesmas, mas uma vírgula colocada na frase da sua vida aqui transforma a sua vida, ela passa a ser diferente. E aí o direito vai regular isso aqui de uma forma também diferente, né? Dando continuidade aqui, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão que eu achei muito, muito interessante, né? Que são dos seres sencientes, aqueles que estão presentes no nosso dia a dia. Eu vi lá que a Nina... A Nina faz parte lá. Nina tem um certo prestígio, né? Então, assim, eu achei interessante essa abordagem aí nesse anteprojeto, né?
porque aqui nós estamos falando aqui dos nossos amigos, os pets, né, especificamente aqui para nós aqui e tal, mas isso não está exclusivo aos animais domesticados, né? Acho que o que a senhora achou disso? Eu não entrei muito em detalhes sobre essa parte, né? Eu voltei muito meus olhos agora para o direito das sucessões. Certo. Mas eu vejo o seguinte, eu acho que todo ser vivo tem que ter proteção. E eu vejo que no mundo de hoje, muitas famílias, elas têm uma identidade muito grande com esse cãozinho de estimação, ele passa realmente a ser um membro da família. Na prática do foro, eu já me deparei com situações assim que o cãozinho de estimação era objeto de litígio. Eu já tive processo que o juiz liminarmente fixou os períodos de convivência do cachorrinho e entendeu que essa questão seria da vara de família. Então isso me chamou muita atenção. Foi uma questão cujo a matéria era da vara de família e houve uma regulamentação de períodos de convivência do cachorrinho. E eu me vi fazendo um agravo de instrumento para rever essa decisão. E aí eu fiquei reflexiva, sabe? Eu falei assim, olha como, isso que a gente fala, como a sociedade mudou. Então, assim, eu tenho uma visão, assim, de que todo ser humano nem se fala, porque eu acho, assim, que a sociedade, eu acho que o ordenamento jurídico, eu acho que é voltado para as pessoas. Eu acho que as pessoas são a prioridade. Mas eu acho que esses animais, né, a natureza, e eles fazem parte do contexto de natureza, tem que ter proteção. E eu acho que nesse mundo hoje, onde essa proteção ela se amplia em razão de vários fatores, em razão de uma solidão que existe hoje no mundo, em razão de uma opção de vida, em razão de uma dificuldade de relacionamento que está existindo entre as pessoas. Então, são vários fatores que fazem com que hoje as pessoas criem esse vínculo. E aí eu acho que esse vínculo ele existe e o direito voltou os olhos. Existe uma situação nova, existe uma proteção maior. Então, nós temos que dar, né, a proteção a esse novo fato, porque os fatos são mais rápidos que o direito, não é isso? Mas, assim, é um tema que eu ainda não me aprofundei e é um tema que, assim, eu tenho a minha Nina lá em casa, mas, assim, ela tem todo o tratamento quando ela precisa de nota 10. Eu costumo dizer que até eu faço carne moída para ela, sabe? Mas ela é vista como um cachorrinho. Eu não a considero assim, eu não a considero como uma filha. Isso é uma coisa minha. Uhum. Eu exercendo a minha autonomia. Sim. Ela é um membro querido, mas não é essa identificação de filho. Sim. Que muitas vezes as pessoas têm. Sim. Então, esse assunto, assim, eu acho que é um assunto que é atual, moderno, que está sendo tratado na vara de família, nas ações de divórcio, né, inclusive com alimentos, período de convivência. E eu acho que que o código aqui o anteprojeto quis retratar uma situação atual, mas com a qual eu não tenho uma identificação, assim, no sentido de ter um tratamento de filho, de ser membro da família, ou porque nos Estados Unidos tem direito sucessório. Sim, nos Estados Unidos aqui é o Brasil. Eu sou muito, assim, ordenamento jurídico, nós temos que olhar a nossa identidade, né? Os nossos costumes. Mas eu acho que é válido, né? Que é um fato social. Eu achei isso, me chamou muita atenção, porque é algo que a gente já sabia, que já se discutia judicialmente, né? Sim, eu passei por essa experiência. As pessoas já tinham um valor sobre essas questões diferente do valor da lei, digamos assim, né? Sim, sim. A lei tratava esses animais como bens, né? E, no entanto, embora até no Código Penal já houvesse uma mudança para isso, na questão dos maus tratos aos animais, enfim, agora a lei civil está dando um tratamento diferencial justamente nessa tendência de adequar a lei
ao panorama social, né? Quer dizer, aos valores sociais mais atuais. Exatamente. E é interessante vara de família, porque eu me lembrei agora, aqui conversando, eu tive um outro processo que um casal de o namoro terminou, ele tinha dado um cachorrinho para a namorada e ele propôs uma ação no juizado especial querendo o cachorrinho de volta. E aí eu arguí uma questão preliminar, que a questão era da vara de família. Porque quando envolvia essas questões de animais, ele não tinha tratamento de coisa. Né? E primeiro que ele tinha dado um presente, era uma doação. E segundo que essas questões que envolvessem animais não seria mais a competência da vara civil em razão dele não ser um objeto. E o processo foi extinto por incompetência em razão da matéria. Então o código está trazendo para a legislação uma situação que já existe no mundo dos fatos, não é isso? Nós temos o mundo dos fatos e o mundo do direito. O mundo do direito tem que atender a demanda dos mundos dos fatos. Então, realmente, nesse aspecto, é muito interessante. Eu acho bem interessante. Só para uma referência minha, nós estamos há quanto tempo aqui já? Já são 15h40. 15h40. Então, nós estamos nos últimos 20 minutos da nossa conversa aqui, né? A senhora tem algum ponto específico que a senhora ainda não chegou a comentar, que gostaria de comentar? Assim, que a senhora se lembre. Assim, uma outra questão que eu achei interessante também, mas é pontual, na sucessão do cônjuge, né? Porque hoje a sucessão do cônjuge fala que o separado, de fato, ele pode vir a ter direito sucessório. E essa norma vai ser revogada. Separado, de fato, não vai mais ter direito sucessório. O que eu concordo plenamente, porque a separação de fato hoje ela põe fim ao casamento? Sim. Ela põe fim ao regime de bens? Ela põe fim ao dever de fidelidade? Sim. Ela só não autoriza outro casamento porque a pessoa, assim, formalmente ainda está casada. Então, o anteprojeto ele visa revogar essa norma do artigo 1834, no sentido de que cônjuge e companheiros separados de fato não terão direito sucessório. Isso eu acho que é pontual, mas eu acho que é uma questão muito interessante. Eu já vi questões em que, como diria assim, na hora do inventário da partilha, as pessoas às vezes se desatentavam para esse detalhe, que estava ali na previsão da lei. E vinha então a pessoa separada de fato querendo participar. E aí um caso muito curioso é o seguinte: bom, eu tenho direito. Não sei o quê. Vamos fazer um acordo. Me dá um tanto aí e tal. Não, você não tem direito a nada. Era a defesa dos outros herdeiros. E depois, quando foram ver, era muito melhor se tivessem feito o acordo. Porque na hora de fazer a partilha, a parte que coube a essa pessoa foi maior do que o acordo que ela tinha proposto, né? E isso é interessante porque a separação de fato, até 2 anos, mantém o direito sucessório, e nesse período o falecido pode ter constituído uma união estável, então não vai ser monogamia, mas num inventário podem ter companheira concorrendo com cônjuge separada de fato. Então eu acho que isso foi interessante. Não, eu acho assim, né? Que como diz outro, dentro do que a lei previa, não houve uma extinção, uma dissolução, né? Da comunhão. Houve uma situação de fato, como a lei fazer questão de trazer, né? Separado de fato. Né? Uma questão pontual também interessante. A cessão. Hoje a cessão é feita, cessão de direito hereditário, né? A cessão só vai poder ser feita após o óbito da pessoa, do autor da herança. A cessão hoje é só por escritura pública. Facilitou ela ser feita por escritura pública ou termo judicial. Então, criou agora 2 possibilidades, 2 formas. Né? Ou ela pode ser feita por escritura pública, ou ela vai poder ser feita por termo judicial. Eu acho que isso também é um ganho, é interessante. E tira até o custo, não é isso? Porque quando fala por termos altos, eu acredito que não vai ter custo. Também não, acredito que não, né? Então, assim, tem algumas alterações pontuais aqui que nós vimos que nós achamos, assim, que vai ser interessante. Sabe? Não, é aquilo que nós comentamos, né? Muita coisa boa, útil, né? Já urgente, né? Já havia passado a hora de uma modificação. Outras nem tão urgentes, né? Talvez nem tão úteis, né? Outras nem tão modernas, né? Nem tão atuais, quer dizer, estamos voltando ao que a legislação anterior, né? Previa antigamente, né? Então, assim...
Inclusive em relação ao fideicomisso, porque hoje no fideicomisso, que ele é também um instituto que nem é utilizado, né? O fideicomisso hoje só pode nomear como herdeiro final, como segundo herdeiro, quem não foi concebido. Não era assim no Código Civil de 16. E o anteprojeto quer voltar para o sistema do Código Civil de 16. Então, assim, estamos voltando a uma legislação do início do século passado. Em alguns pontos, né, de forma pontual, Que já que o Código de 2002 já havia sido uma evolução, então agora entenderam que não era tão evoluído assim, que era preferível em alguns deixado, aspectos, né? A ordem de vocação hereditária é impressionante. Mas tudo assim, eu vejo que é justamente o reflexo de um momento, né, da sociedade. Né? Então, é aquilo que a gente comentou. Hoje, reflete, talvez, o que a sociedade já vem... A forma como a sociedade interpreta e age, né? Porque o fato da vida está aí. Né? As pessoas não deixam de se comportar muitas das vezes de uma certa forma, porque há um trecho na lei que diz diferente. Né? Quer dizer, casamento é homem e mulher. E aí a sociedade não quer saber. Né? Quer dizer, para ela não interessa. Né? Quer dizer, homem e mulher, que isso, né? Então, isso aí é o contexto social, né? Porque realmente a sociedade ela vai alterando, vão tendo movimentos sociais que alteram, né? Eu falo assim, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiquei muito reflexiva assim, sobre essas mudanças sociais, até para justificar se a guarda compartilhada, que não era a regra e hoje é a regra. E aí eu fiquei reflexiva nesse sentido. O que mudou na sociedade? Olha, guerra muda. Movimento feminista e guerra muda o contexto da família. Porque na guerra, quem que ia para a guerra? Os homens. Quando na Segunda Guerra Mundial morreram mais homens, os homens foram para a guerra. E aí as mulheres tiveram que sair daquele papel de donas de casa para assumir o que? A condição também de provedoras. Então isso tudo reflete na família para justificar uma guarda compartilhada, dos dois atuarem ativamente. Então, se os fatores sociais, históricos, eles repercutem diretamente no direito. Isso. Eles trazem consequência para o direito e aí vai mudar o ordenamento jurídico. Muito curioso isso a hora que está falando, porque me trouxe a memória aqui. Eu estou lendo Homo Deus, do Yuval, né? Aquele autor israelense. Escreveu Homo Sapiens e tal. E, curiosamente, se não li anteontem, essa semana, no início de semana, final de semana, não sei. Eu leio umas páginas de manhã, umas páginas à noite, então não vou me lembrar muito bem. Mas ele fala exatamente sobre essa questão de como o direito das mulheres mudou, e ele cita o exemplo justamente da participação da mulher na guerra, nas guerras mundiais. Porque enquanto os homens estavam na frente de batalha, as mulheres, através do seu trabalho, como enfermeiras, atendendo lá os combatentes, nas fábricas, produzindo o material que a guerra demandava. Enfim, a mulher passou a ser um elemento na força de produção e no sucesso para aquele estado, nos casos dos Estados Unidos, na guerra muito grande. Tanto que o presidente, se não me engano, isso mesmo, o Woodrow, agora eu não me lembro, eu não sou adepto a decorar nomes, principalmente dos presidentes dos Estados Unidos, diz que fez um discurso em que ele justamente enaltecia esse papel das mulheres nesse momento crucial dos Estados Unidos, né? E diz que não haveria outra alternativa para o movimento político e social senão reconhecer de forma mais abrangente possível a necessidade de emancipar as mulheres. Né? Então, assim, mulher ainda tinha aquele problema de direito de voto e não sei o que e tal. Então, assim, a gente vê que realmente as realidades sociais causam reflexos, né? No entendimento que as pessoas têm sobre certos direitos, e isso, consequentemente, vai refletir na legislação. E aí vem a independência. Depois que você abriu um precedente para você ser livre, ter seu trabalho, a situação não volta. A situação não volta. As conquistas de ter independência, ter um trabalho, querer crescer, isso não tem como retroagir. Até porque muitas das limitações eram baseadas em preconceitos sem nenhum fundamento. Não é? Quer dizer, e de repente a realidade comprova o contrário.
Não é verdade? Quer dizer, um fato histórico gerou fez uma mudança de paradigma. E a partir do momento as mulheres intelectuais, né? Porque eu falo assim, as mulheres intelectuais, elas que são a classe que estuda, pesquisa, elas sempre são as cabeças dos movimentos. E aí eu sempre penso em Hannah Arendt. Né? Não tem como a gente não pensar nessas filósofas. Não, assim, tem uma aqui que eu tô com ela na cabeça, que eu gosto muito dela. Assim, ela era diferente, mas inovadora também, sem sombra de dúvida. Simone de Beauvoir. Mas é aquilo que a gente está comentando aqui, quer dizer, a realidade derruba esses mitos. Sim, né? Sim. Porque, de repente, as mulheres começam a demonstrar e entregar para a sociedade tudo aquilo que até então a sociedade imaginava que não era possível para as mulheres. Então, contra fatos não há argumento. Exatamente. Exatamente. A mulher não... Mas como não pode? Está aqui a prova viva de que pode, tanto pode como dá conta, né? Quer dizer, então, assim, eu acho que... E esses movimentos sociais vão refletir em mudanças comportamentais da sociedade como um todo, aqueles... vão sendo vencidas certas barreiras e a legislação vai ter que se adaptar, né? Que é um exemplo disso que a gente está vendo agora. São os legisladores correndo atrás dos fatos, do mundo dos fatos, né? Eu falo assim, mundo direito, mundo dos fatos. Isso é o que sempre foi, né? Difícil você ter, nós vamos fazer uma lei aqui e essa lei então é que vai parametrizar o comportamento de como que a sociedade vai fazer. Não, é o contrário, você espera a sociedade se comportar de determinado modo e aí nós vamos então regular e vamos dizer o que é certo, o que é errado, de acordo com o que está acontecendo e os dilemas que estão sendo vivenciados, né? Agora, só para a gente fazer um fechamentozinho aí, acho que nós devemos estar nos nossos 10 minutos finais. Estamos. Então, assim, nós esperamos, então, que esse debate no nosso congresso, né, vamos dizer assim, seja bem abrangente, né? Que as vozes possam ser ouvidas, né? Que os parlamentares consigam ouvir o maior número possível de opiniões. Né? Quanto mais opiniões puderem contribuir para a formação do quanto mais debate, melhor. Consenso, eu acho que é sempre muito útil, né? Afinal de contas, pressupõe-se que a democracia seja isso, né? Quer dizer, a liberdade de expressão, a liberdade de debater, de opinião, né? Eu falo assim, vai prevalecer a maioria, mas você tem a possibilidade de você ir para o debate, expor, divergir, o debate da né? ideia é sempre útil, né? Eu acho que ele sempre agrega, né? Desde que as pessoas não extrapolem e não sejam... não radicalizem, não é? Exatamente. Quer dizer, nós temos direito a ter opiniões diferentes, né? Desde que, né, com os limites, né, de respeitar o outro, eu também acho. Mas independente da sua opinião ser diferente da minha, eu tenho que procurar reconhecer o seu direito de expressá-la, né? E acho que essa união de fatores aí para as opiniões divergentes é que vai chegar num consenso. O Ulisses Guimarães usava uma frase similar a essa, que eu gosto muito. Democracia é o convívio harmônico dos diferentes. Eu acredito assim que nós vamos conseguir chegar a um texto. Talvez não esse, talvez não aquele, né? Mas vai chegar ao texto. E aí vamos ver o que der e daqui para frente novas reformas virão, né? Não novos debates, disso, novas né? reflexões, certamente. Bom, doutora, eu queria abrir o teu espaço para as suas considerações finais. Assim, uma outra questão, né, que a gente fica reflexiva em relação ao ITCMD, né, que vai ter repercussão aí nos processos de inventário. Existe hoje em Minas Gerais ele é 5%, ele é um imposto fixo. Você tem um desconto aí de 15% se você faz o lançamento até 90 dias da data do óbito. Mas essa reforma aí autorizou um ITCMD progressivo. Então, fatalmente, em Minas Gerais ele vai subir, porque hoje tem um teto de 8%, mas já existe um projeto aí para elevá-lo para 16%. Eu vejo o seguinte, essa reforma tributária, né, que abrangeu, obviamente, o ITCMD como um dos tributos, uma das modalidades de tributo, que é justamente o imposto, quando surge a sucessão, vem a herança, a partilha, ele tem que ser pago, desde que haja um inventário positivo, né? Sim. Havendo um saldo credor, havendo incremento no patrimônio dos herdeiros, né? O Estado quer a parte dele, né?
mais um imposto, infelizmente, mas não tem como escapar. Ele é de competência estadual, né? Então, cada estado, até então, hoje, tinha a liberdade para estabelecer a alíquota. Minas Gerais, 5%, uma alíquota fixa, né? Embora havia uma previsão constitucional de que essa alíquota pudesse, aliás, uma resolução do Senado, me parece, de que essa alíquota pudesse variar de 2% a 8%, quer dizer, o mínimo que o Estado poderia estabelecer seria 2% de alíquota e o máximo seria 8%, né? Então, assim, agora na reforma há uma previsão para que essas alíquotas elas sejam progressivas, vão variar de acordo com o quinhão, né, recebido. Então, assim, São Paulo já há um projeto de lei sendo votado para estabelecer essa progressividade, né? E aqui em Minas eu até fiz uma pesquisa, não consegui encontrar ainda um projeto de lei tratando dessa progressividade, né? Mas acredito que não vai demorar a surgir, né? Por quê? Porque vai ter que ser assim, terá que ser progressivo. Ele é progressivo, né? Então, assim, existe em São Paulo uma faixa de isenção, né? Então, até um determinado valor não se aplica alíquota nenhuma, a alíquota é 0. Aqui em Minas, acredito também vai ser mantida uma faixa de isenção. Mas, assim, essa possibilidade de aumento sem limites, né, do ITCMD é uma realidade. Né? É uma realidade e isso segue uma... Como é que eu posso dizer? Isso segue uma razão de ser alegada em muitos países de que é preciso fazer uma redistribuição da riqueza. Então, uma das formas de você possibilitar essa redistribuição dessa riqueza é atuando na riqueza que é transmitida. Então, assim, porque existem estudos que dizem que a cada 10 anos o patrimônio bem cuidado e bem tratado dobra de valor, né? Então, estados, aí outros, na Europa principalmente, têm uma elevada tributação sobre a transmissão de herança, 30%, 40%, justamente como forma de você retirar dos que têm mais e fazer uma redistribuição disso. O Brasil agora parece que está adotando esse modelo. Havia uma crítica de certos economistas, tem um livro que é Economia e Ideologia e Economia, se não me engano, e ele trata muito desse tema, fala muito disso, e ele diz que isso é uma política importante, uma ferramenta importante que os estados têm para justamente fazer essa redistribuição de riqueza, né? Tirar dos mais ricos e dar aos mais pobres. E ele cita justamente exemplos de países já que fazem isso há muito mais tempo, né? E agora parece que o Brasil está adotando essa teoria e a chance é de que isso chegue aos 25%, 30%. Então, você só imagine, por exemplo, imposto de renda é 30%. Então, você constrói patrimônio, é tributado. Na hora de transferir o patrimônio, esse patrimônio que você construiu foi tributado, sofre uma tributação novamente. E essa situação é muito complexa, porque às vezes o país tem uma elevada tributação aí de imposto, né, de imposto similar ao ITCMD, mas ele tem uma contrapartida à sociedade. O que eu não vejo no nosso país é uma contrapartida à sociedade, porque nós não temos educação de qualidade, nós não temos saúde de qualidade, nós não temos infraestrutura de qualidade, nós não temos segurança de qualidade. Então, nós não temos o que? Uma contrapartida. Então, eu acho que a questão... E aí, os poderosos, os grandes patrimônios, eles não estão na pessoa física, eles já estão na pessoa jurídica. Já existe um planejamento sucessório e aí a gente fica com aquele questionamento. Toda pessoa tem que constituir uma hold? É um problema, porque a pessoa, muitas vezes, ela tem que pensar o seguinte: se eu for constituir uma empresa, eu vou ter que ter um contador, eu vou ter que saber que eu tenho obrigações fiscais também, eu vou ter que saber se em algum momento eu quiser desconstituir aquela empresa, eu vou ter um custo também. Então, eu falo que aí tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. Tem que ter um advogado e um contador. E tem que conscientizar a pessoa. Agora, para as grandes fortunas, elas não estão na pessoa física, elas já estão na pessoa jurídica. E o custo de ter uma empresa, o custo dessa tributação, dessa manutenção, não é problema para os grandes. Então, assim, às vezes eu fico olhando para a tabela do imposto de renda, ela retrata a realidade? Não.
das grandes fortunas, dos grandes patrimônios, de quem tem um poder financeiro maior. Então, é essa questão do ITCMD também. Eu como diz outro, infelizmente, na minha opinião, né, quer dizer, não vai parar nos 8%. Já tem um projeto de 16%, né? Infelizmente, eu acredito que não pare nos 8%. Talvez, num primeiro momento, o primeiro impacto, aquele baque assim, né, vai ficar por aí. Mas há uma brecha, até porque, como diz outro, tem que ser regulamentado, legislação complementar para muitas questões. Enfim, há um grande cenário, uma grande nuvem cinza pairando sobre toda essa questão da reforma tributária. Né? Mas esperar que vá simplificar, esperar que vá diminuir, eu, infelizmente, não espero. E o ITCMD, que é o que está aqui diretamente relacionado ao que nós conversamos grande parte do nosso tempo aqui, que é as sucessões e o imposto diretamente envolvido, né, vai aumentar. Né? Quer dizer, se, por exemplo, hoje, alguém com um patrimônio mais elevado paga 5%, igual paga alguém com um patrimônio menor, né? Quer dizer, esse do patrimônio mais elevado vai chegar eventualmente a 8%. Né? Então, assim, alguém vai pagar alguma coisa a mais. Isso aí não temos dúvida, né, do que vai acontecer. E, assim, realmente quem pode mais chora menos. Né? Isso é um ditado popular e, assim, os grandes patrimônios, eles têm condições de fazer os arranjos necessários para diminuir a carga tributária. Né? Então, assim, eles vão conseguir. As soluções existem, soluções legais. Nada ilegal, nada legal, fora da lei. Né? E soluções para eles existem. O que eles avaliam é justamente isso, quer dizer, a relação custo-benefício, né, que está ali embutida para fazer aquela operação, é compensatória ou não. É igual a senhora falou mais cedo. Né? Nós vamos optar para fazer o inventário judicial ou nós vamos fazer o inventário extrajudicial. Né? Analisado o caso, a gente toma a decisão. E assim seria com relação à questão da sucessão patrimonial. Eu falo, né? que as holdings ela tem que ser estudadas por uma equipe. Não é uma coisa que a pessoa pode sair ali correndo e fazer. Mas, assim, quem tem condição de se proteger é um excelente instrumento. Eu recomendo que faça, que adote. E, inclusive, em função dessa ocorrência tão presente aí no futuro, logo aí, da alteração do valor disso, quanto antes melhor. Era para ontem. Né? Se pudesse ter feito ontem, estaria melhor do que fazer hoje. E quem fizer amanhã está pior do que quem fizer hoje. Né? Não é para demorar, não é para esperar. Se demorar, vai pagar mais caro. Né? Mas é uma realidade. Não temos como fugir, procurar se proteger. Né? E aí agora nós temos ainda 10 minutinhos e eu acho que nós podemos deixar 5 minutos aí para suas considerações finais sobre o que a senhora achou dessa oportunidade de conversarmos sobre esses temas tão importantes no dia a dia das pessoas. Eu achei, assim, eu gostaria de agradecer porque eu achei que foram 2 horas que passaram muito rápido, porque foi muito interessante. Eu gosto muito de tratar do tema direito civil, direito das sucessões, como eu disse no começo, é meu dia a dia, né? Como professora, como advogada. Então, foi um prazer estar aqui, estou à disposição e, se Deus quiser, e até a próxima. Não, eu acho que nós podemos escolher outros temas, né? Outros assuntos. Quem sabe, na hora que esse anteprojeto caminhar um pouco mais, que os debates começarem a ficar mais efervescentes ali no Congresso, nós podemos escolher um tópico, um tema específico. Podemos, né? Doação, direito de família, e aí a gente uso capião, vai ser um prazer. Trincha e faz isso aí, porque assim, o meu propósito essencial desse tipo de trabalho aqui é justamente disseminar, espalhar a informação, levar a informação para o maior número possível de pessoas. Muitas das vezes a gente percebe que as pessoas, assim, não tem acesso a isso com facilidade. Né? Há certas atividades profissionais que, embora muito relevantes para o dia a dia das pessoas, né? E eu considero a advocacia uma delas, né? Ela infelizmente não é acessível a todos. Né? Primeiro que, ainda que a gente possa eventualmente reclamar da quantidade de advogados... 1.300.000 advogados no país. Ainda que a gente possa achar isso algo... que a gente... eu não gosto muito disso, né? Apesar disso, são muitas as pessoas que não têm acesso ao serviço dos advogados, né? Muitos por falta de esclarecimento,
né? Então, assim, foram informações muito úteis as que vieram aqui hoje, né? Para mostrar para pessoas, com aqueles exemplos que a senhora trouxe, de que, por exemplo, o testamento não é uma coisa para as pessoas que têm patrimônios elevados, né? É algo útil, né? E que as pessoas, eventualmente, conversando com o profissional, elas conseguem viabilizar, né? E isso vai ser, assim, fator de, eventualmente, uma satisfação muito grande para a pessoa, né? Que realiza aquilo, de repente aquilo tranquiliza a pessoa de uma forma que não tem preço que pague essas coisas, né? E não estou dizendo que é caro, né? Estou dizendo que é algo para se procurar saber, né? Mas se você sabe que, olha, isso, então eu também posso fazer, né? Você pode fazer também, né? Não é privilégio de poucos, né? É para todos que queiram fazer. Conversem com o profissional, né? Mas como a senhora bem disse, procure um profissional que tenha experiência, que tenha conhecimento na área, que saiba lidar com esse produto, que faça parte do cotidiano, né? E então, assim, meu propósito primeiro é poder levar informação para as pessoas, né? E eu acho muito bom isso, porque assim, eu tenho privilégios aqui de conversar com pessoas fantásticas, né? Então aqui eu estou hoje, por exemplo, diante de uma, né? Então assim, muito isso obrigada. é muito bom, né? Assim, a gente leva a informação para a pessoa, bate um papo agradável com gente que a gente gosta, com gente que a gente admira, né? E assim, eu estou aberto a novas experiências desse tipo, né? E assim, tudo, obviamente, dentro da disponibilidade da senhora lá, a senhora tendo um tempinho na agenda, com o maior prazer, a gente marca, né? Nossa, e vamos voltar a falar de outros temas aí, que eu acho assim, o direito civil, como a senhora mesmo disse, está presente no nosso dia a dia constantemente. Exatamente. Né? Não tem nada que, eu não imagino nada aqui na vida das pessoas que o direito civil não esteja ali atento, né? Tanto é o caso que agora temos até um título novo no Código, né? Por quê? Porque o direito civil está atento a tudo. Tudo vai ser discutido, querendo ou não, em algum momento, por alguma circunstância ou por alguém da vida dele, em alguma situação vai estar ali sendo discutido, né? Então, nós eu até costumo brincar, se você uma mocinha emprestou um batom para outra, um comodato. Não é? Né? Então, realmente está no... Não tem jeito. Né? Quer dizer, se as pessoas pensarem que, como a gente disse aqui no início, a senhora bem lembrou, né? Quer dizer, um mútuo, né? Falei comodato é bem imóvel, um empréstimo, né? Um mútuo. A pessoa nem nasceu e já está ali com direitos, né? Morreu e vai ter ali alguma coisa acontecendo em relação àquele fato, né? Então, assim, o direito civil está presente em tudo, né? Basta a gente ter um olhar atento que você vai enxergar. Não, aqui tem uma norma de direito civil aqui que regula essa questão aqui. Então, assim, se a senhora tiver disponibilidade, obviamente nós vamos marcar, vamos ter a oportunidade de voltar e fazer um novo bate-papo aqui, para a gente tratar de outro tema e explorar isso da melhor forma possível para levar esse conhecimento para as pessoas. Né? Vai ser um prazer. Adorei a conversa, assim, acho que 2 horas realmente passa rápido, né? Mas também mais que 2 horas não acho que não é muito interessante, né? Então, assim, acho que só me resta aqui agradecer, fico muito satisfeito de ter podido receber a senhora aqui, de ter foi um prazer. Reencontrado, né, mais uma vez com a senhora aqui, saber que está tudo bem, que está tudo ótimo, que a carreira acadêmica vai de vento em popa, e agora, sim, assim que tiver a livre docência, queremos saber, né? Assim que tiver finalizado, eu avisarei. Não, a senhora está o estágio de pós-doutorado. Depois é livre docência, né? Nossa senhora. Não, eu acredito que a senhora não pare, viu? Vamos refletir. Eu acredito que a senhora não pare, não. Acho que logo vamos estar falando da livre docência aí, né? E acho que é isso mesmo. O caminho natural para profissionais do seu gabarito é esse aí. Né? Doutora Suzana, muito obrigado. Então, foi um prazer. Viu, pelo privilégio de ter podido receber a senhora aqui. E vamos marcar um novo encontro para a gente tratar de outro assunto. Não, viu? certamente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Até logo.